Meus amigos, que honra, que satisfação, que alegria estar novamente aqui com vocês. E desde já quero saudar o coral de maneira tão brilhante. Praticamente deu a introdução ao assunto e revelou o segredo da saúde. E quero destacar a atuação, a performance do nosso Luiz Carlos, pela maneira com que nos contagia, mesmo através do seu sorriso, através da sua vibração, que todos sentimos essa sinceridade e este amor para com a música, e principalmente nos fazendo tão imenso bem com o contágio que envolve o coral e a todos nós. Trago a vocês o meu abraço de matão. Fico muito feliz de reencontrar os amigos queridos de outras cidades também, aqui da casa, aqui da querida Rio Preto. E esperamos que a nossa tarde seja uma tarde luminosa para todos nós, diante de um assunto de tamanha importância, porque adoecemos. E nós queríamos, de antemão, pedir a todos vocês, eu me incluo, vou me dirigir a vocês, mas eu estou incluído em todos os direcionamentos verbais que eu fizer a vocês, mas pedir a vocês que desconsideremos, nestas horas que vamos passar juntos, que consideremos o envelhecimento natural, processo gradativo a que todos estamos sujeitos e já caminhando para ele. A medicina nos informa que a partir de determinada idade, ainda jovens, nós já começamos esse processo gradativo de desgaste da maquinaria orgânica, porque nós não somos o corpo. O corpo é um mero instrumento de uso do espírito para este processo de aprendizado através da encarnação. Mas é uma máquina que se desgasta, que sofre prejuízos, que sofre lesões, que sofre o desgaste natural até pelo uso. Mas é uma máquina criada com perfeição para nos auxiliar neste processo de aprendizado. O Sérgio Chapelain, no Globo Repórter, recentemente, chegou a afirmar que o homem construiu e construirá peças e máquinas de aparelhos eletrônicos ou outros utensílios extraordinários para atender às nossas necessidades materiais, para aumentar o nosso conforto de vida, para nos facilitar este processo de vida material. Mas jamais construirá uma máquina tão perfeita quanto esta que nós temos debaixo da pele, guardada e protegida pela pele, este que pode ser considerado o maior órgão do corpo humano. Devido à sua finalidade extraordinária, projetado pela espiritualidade, pelos engenheiros siderais, para que o espírito, utilizando-se desta máquina no tempo que tem, que é variável para cada criatura, a depender dos seus programas encarnatórios, progredir, aprender, sujeitar-se às provas físicas e avançar no conhecimento, no amadurecimento. Então, vamos desconsiderar o envelhecimento natural, gradativo, que todos estamos sujeitos, para analisar esta temática, este enfoque, sob o ponto de vista dos prejuízos que as emoções causam à saúde. Vamos pensar no conjunto de lesões que os nossos pensamentos, que aquilo que guardamos no coração, os nossos sentimentos, vão causando na nossa resistência imunológica, vão causando nas nossas defesas orgânicas, os prejuízos todos trazidos pelo aspecto emocional. Eu não sou médico, está aí o doutor Aguinaldo, que é médico, poderia falar muito melhor do que eu sobre o ponto de vista dos estragos no organismo, mas nós queremos analisar essa temática sob o ponto de vista das emoções, dos pensamentos, do ponto de vista espiritual, especialmente nós que temos o conhecimento espírita, conhecedores que já somos da lei de ação e reação, da lei de sintonia,
De que forma estamos tratando esta máquina orgânica que ocupamos temporariamente? É claro que alguém poderia dizer que como explicar então as doenças infecto-contagiosas? Se entrar uma corrente de ar muito forte aqui pelo salão agora, alguns de nós poderão ficar com a garganta inflamada, outros poderão pegar uma infecção de ouvido, alguns de nós poderão ter um resfriado forte, e outros, talvez não aconteça nada. E aí perguntaríamos, mas por que um pega, um se resfria, um infecciona o ouvido e outro não? Ah, mas é fácil de responder isso. É por causa da resistência imunológica, está com a resistência alta, qualidade de vida, boa alimentação, exercício físico, está resistente. É verdade, não há dúvida quanto a isso. Este é um assunto atualíssimo. Nós todos temos preocupações com a saúde, todos queremos ter saúde, claro, sentirmos-nos bem, dispostos, para que possamos utilizar a nossa existência com proveito. Mas não é desconhecido também que quando estamos muito preocupados, quando estamos tensos, nós ficamos com dores musculares, parece que tem quilos de chumbo sobre os ombros, em alguns surge a diarreia, em outros perde o sono, outros não conseguem comer, perde o apetite, outros comem demais. E nós vamos vendo as diferentes reações do comportamento. Particularmente, quando estou muito estressado, quando estou muito angustiado, preocupado com algum fato que me envolve a vida, estoura-me na boca muitas aftas, mas muitas, seguidas. E é aquela coisa que a gente só tem vontade de ficar mordendo os dentes, apertando a boca, parece que não tem vontade de falar nada. Aí eu descobri que enquanto faço palestras, as aftas não doem. Então a gente continua fazendo palestra. Depois que acaba a palestra, volta a dor imediatamente. Mas eu precisei até fazer tratamento, porque aftas constantes, mas elas surgem em abundância sempre em decorrência de preocupações mais extraordinárias, preocupações mais... Então cada um tem uma reação. Ou começo a espirrar sem parar, 15 a 20 espirros seguidos. A Neuza fica brava, mas para de espirrar. Falei, não, deixa eu espirrar, que assim põe tudo para fora. Então são reações diferentes, surgidas em virtude das emoções. E já não é desconhecido, né, que as emoções realmente influem na nossa saúde. Claro, se nós não estamos bem interiormente, se nós não estamos sintonizados com as boas causas, estamos aflitos, preocupados, nós estaremos com a saúde em desequilíbrio. Porque a saúde é esse conjunto de harmonia do físico, do psíquico, das emoções. Então esse aspecto é o móvel desta temática. Porque é uma coisa muito interessante. Nós vamos registrando ao longo da vida, nos eventos vários que ocorrem para todos nós, durante as décadas da existência, nós vamos registrando os eventos de forma agradável ou desagradável, a depender de como nós encaramos os eventos externos que nos chegam. Vou lhes dar um exemplo que vai facilitar vocês ligarem os próprios fatos da vida. Quando eu era garotinho, tinha meus 6 anos, a minha cidade natal, Mineiros do Tietê, realizou um evento em comemoração à Semana da Pátria, porque o aniversário da cidade é próximo ao 7 de setembro, e organizaram um evento na cidade, em que na praça central da cidade colocaram lá, numa janela de uma casa, um boneco de madeira. E esse boneco de madeira, vestido com calça e camisa, e ligado na energia elétrica, segurava um violão real, e conforme o movimento programado com a energia elétrica, ele fazia este movimento como se tocasse o violão. E tocava uma música de fundo. E naquele dia,
talvez pelas preocupações excessivas do serviço doméstico, a minha mãe trocou os meus sapatos. Ela colocou o pé direito no esquerdo e o esquerdo no direito. Fiquei com o sapato virado. Meus 6 anos, acompanhado por algum colega, não me lembro quem, e toda vez que eu escuto essa música, é uma música muito bonita, mas eu não me atrevo a cantar aqui, porque não sou cantor, mas toda vez, é uma música francesa, inclusive, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro do boneco de madeira. E lembro também da molecada, olha o pé trocado, mas é inevitável, porque ficou este registro nos neurônios. E no fenômeno da sinapse, na ligação dos neurônios, quando a música vem à busca deste registro. Então, uma música, um cheiro, uma recordação, uma foto, o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, nos ligará a algum registro que está já nos nossos neurônios. É muito interessante isso. Isso tanto para os eventos bons, quanto para os eventos ruins. Veja uma coisa, eu convido vocês a sentirem, a buscarem na memória de vocês o cheiro de omelete. Lembram-se do cheiro de omelete? Me desculpe os que não gostam de omelete, mas eu adoro omelete. Então, lembre-se daquele cheiro de omelete entrando pela narina e nós enche a boca d'água, dá vontade de comer omelete, embora já almoçamos. Mas, por quê? Os registros estão. E da mesma forma, se ficaram registros desagradáveis, de mágoas, de alguma coisa que nos desagradou, que nos constrangeu, toda vez que nós ligamos a imagem de uma pessoa, de uma cidade, de uma data, por exemplo, se falarmos 11 de setembro, todo mundo lembra do ataque às Torres Gêmeas. Então há um fenômeno de ligação no cérebro que traz de volta os registros guardados. Muitas vezes, nem sempre agradáveis, fazendo-nos até reviver as emoções, as mágoas guardadas, as alegrias vividas, e isto influi diretamente no nosso bem-estar. Tem um médico amigo na cidade de Resende, eu fui falar recentemente em Resende, e durante toda a palestra havia uma pessoa que eu não conhecia, que ficou o tempo inteiro assim. O tempo inteiro. Eu não entendi aquilo, mas por que ele não muda de posição? A palestra inteira, eu falei, ou ele está gostando, ou ele vai me rechaçar no final. No final da palestra ele se apresentou, o Dr. Nelson Moraes, médico espírita, palestrante da cidade de Resende. Ele falou, gostei muito da sua palestra, gostaria de conversar mais com você, porque eu gostaria de fazer mais palestras, mas não tenho tempo como médico, etc. E ficamos amicíssimos, nos falamos todos os domingos, ele sempre me liga, ficamos muito amigos. Inclusive eu o trouxe para falar em Monte Alto e São Carlos, onde pudemos adequar a programação das palestras, e comentamos sobre essas emoções, e ele nos falou, né, e a gente sabe disso, não é porque ele falou, mas é um comentário de domínio de todos nós, que ficar triste, ficar com raiva, é normal, é humano sentir raiva, é humano entristecer-se. O problema está quando permitimos que estas emoções ruins, como a raiva, como a tristeza, se prolongue por muitos dias. Porque quando a tristeza se prolonga, quando a raiva, a vingança, a mágoa se prolonga, nós vamos baixando a nossa resistência imunológica e nos sujeitamos aos vírus, bactérias, infecções, trazendo as doenças. Então o objetivo desta abordagem é exatamente elevarmos o nosso nível de sintonia com a alegria de viver, com as emoções superiores, para que possamos fortalecer as defesas orgânicas, porque quando estamos bem conosco mesmo, equilibrados, serenos, nós teremos muito mais paz interior e beneficiaremos de maneira muito benéfica as nossas células, as nossas defesas orgânicas. Então, vejamos, seria o caso de perguntar, se uma mulher sofre de artrite reumatoide, por que o quadro se mantém relativamente estável quando sua vida está tranquila, mas se agrava quando tem conflitos com o filho? Ou ainda,
que o isolamento social é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo. Essa expressão, isolamento social, já nos traz à mente aquelas pessoas que nos permitimos nos fecharmos em nós mesmos, perdermos a oportunidade da convivência, que é algo tão salutar para nosso equilíbrio, para nosso crescimento, desprezarmos a oportunidade do intercâmbio das ideias e das emoções. Porque nós fomos seres criados para a convivência, porque é exatamente nesta troca da bagagem de cada um, da experiência de cada um, da habilidade de cada um, é que nós crescemos juntos, porque não somos máquinas, não somos robôs que fazem tudo igual, somos criaturas com experiências diferentes, viemos de origens diferentes, pelo menos na existência física, mas de experiências diferentes de outras existências, claro. Embora tenhamos todos vindo do Criador e caminhando para a perfeição, nós somos criaturas que vivemos experiências diferentes e reagimos de forma diferente. Muitas pessoas vão se permitindo, sem perceber, isolar-se do convívio social e entregando-se aos abatimentos, às tristezas permanentes, deixam que a tristeza avance por semanas, perdendo a oportunidade de descobrir as maravilhas que a vida humana oferece em termos de crescimento pessoal, de intercâmbio de ideias, dos tesouros do conhecimento, das ferramentas da sensibilidade espiritual, que tanto bem nos faz. Nós não devemos nos isolar, achar que não precisamos de ninguém, achar que os outros estão errados. Não, nós devemos estar vivendo em conjunto uns com os outros. Notem quantas coisas nós aprendemos mutuamente num evento como este, neste intercâmbio. Que ambiente gostoso nos recebeu, que aula tivemos com as músicas apresentadas. Se tivéssemos ficado em casa, teríamos perdido estas músicas maravilhosas. Nem precisaria fazer a palestra, porque o coral deu a receita de por que adoecemos, quando nos esquecemos de aplicar a nós mesmos estes comportamentos de sintonia com o bem, de elevação do pensamento. E estas duas perguntas poderiam ser multiplicadas em muitas outras, mas nós deixamos apenas essas duas para reflexão, e elas foram baseadas nesses dois livros, que não são livros espíritas, são livros de psicólogos americanos, fizeram sucesso nos Estados Unidos, foram traduzidos para o português e publicados no Brasil com esse nome, Por que as pessoas ficam doentes e a doença como caminho. E esses dois livros, embora não sejam espíritas, eles trazem exemplos consideráveis de situações em que as emoções, as angústias, os desequilíbrios psíquicos que nos permitimos, entre eles o isolamento social, entre eles a tristeza, os traumas que vamos desenvolvendo, vão minando a nossa saúde, comprometendo o nosso funcionamento orgânico e afetando os nossos órgãos. Porque notem, pensemos o seguinte: a dor é inevitável, todos sentimos dores, de uma forma ou de outra. A dor física, a dor moral, todos nós sentimos algum tipo de dor em algum momento da vida. É um processo inevitável, bem próprio da nossa condição ainda, do estágio que estamos. Já o sofrimento é opcional. Nós sofreremos se não compreendermos a finalidade da dor. Mas se já tivermos a exata compreensão da finalidade da dor, das adversidades, a dor será um instrumento de progresso. Se nos lembrarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, recordam-se os companheiros
que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, não em todos, mas na maioria dos capítulos, aquilo que ele denominou instruções dos Espíritos, selecionando mensagens que ele mesmo teve a oportunidade de comparar das mensagens recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou em outros grupos, e ele publicou lá em alguns capítulos do Evangelho várias mensagens, utilizando-se do subtítulo Instruções dos Espíritos. Eu no capítulo 5, a primeira mensagem tem o título de Bem e Mal Sofrer. Lembram-se? Está lá o bem e mal sofrer. E esta abordagem da mensagem bem e mal sofrer, o Espírito Autor ensina que o bem sofrer é aceitar a dor, seja ela física, moral, decorrente de uma adversidade, como uma oportunidade, um degrau de crescimento, como um degrau de amadurecimento, aceitando com resignação ativa aquela oportunidade de aprendizado. Já o mal sofrer é quando nós encaramos as adversidades, os eventos externos que nos magoam, que nos machucam, com revolta, com insubordinação, reclamando, revoltando-se contra Deus, contra a vida. Este é o mal sofrer, porque aí nos tornamos alunos repetentes na prova. Não passamos na prova, porque somos aprovados na prova quando encaramos as situações como degraus de aprendizado. E é interessante que nós, os espíritas, tenhamos uma noção exata do que é prova e expiação, porque estamos sempre falando em provas e expiações. Estamos sempre envolvidos com esse assunto. Aliás, é um assunto atualíssimo. Nós temos visto a abordagem espírita sobre a transformação do planeta em situação de provas e expiações para a regeneração. O que é prova? Prova é uma situação que nós nos submetemos, planejamos para nós, ou aceitamos o planejamento dos benfeitores espirituais quando da nossa programação encarnatória, ou que Deus nos envia, que os Espíritos programam, apesar da nossa inconsciência, para que superemos deficiências que tenhamos. Ninguém é obrigado a ser motorista, mas se quisermos ter a nossa carteira de habilitação, teremos que nos submeter à prova de autoescola, dirigir ao lado do delegado, do Detran, fazer aquela perna esquerda tremer, que não sei o que não consegue segurar. Mas é a prova para tirar a carta de motorista, que a gente vai aprender mesmo depois, né? Se a gente quer cursar uma faculdade, deveremos nos submeter à prova do vestibular. Nos embates morais da existência, também nos submetemos a provas ou aceitamos as provas. Se somos criaturas impacientes, intolerantes, poderemos solicitar ou aceitar uma prova que nos teste a capacidade de adquirir tolerância, ou nos ensine a adquirir paciência. Já a expiação é a consequência dos nossos equívocos. Nunca é castigo. Nunca. Não existe castigo. Existe uma consequência. Então a expiação é uma consequência. E nós estamos vendo o planeta enfrentar momentos dificílimos. Coletivamente estamos todos inseridos nesse processo, que se repete individualmente também, porque somos chamados a todo instante a rever o próprio comportamento, a nos autoanalisarmos em nossos procedimentos morais, em nossas atitudes, para que o planeta avance de provas e expiações para a regeneração. E aí eu convido vocês a não perderem a oportunidade de lerem o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, para encontrarmos lá a apreciação extraordinária que Allan Kardec faz sobre os mundos de regeneração,
capítulo fecundo da obra da codificação, não deixem de sentir a alegria de ler o que está escrito lá sobre mundos de regeneração, que é o próximo estágio da Terra. No entanto, este processo de transformação, já em andamento, traz dores, traz sofrimentos, que devem ser encarados como degraus de subidas, de conquistas melhores. Nós temos visto aí, em abundância, os flagelos destruidores, o terremoto no Haiti, os deslizamentos de terra no Brasil, cujas causas envolvem também questões sociais, que não é o caso de entrar agora na questão, mas é importante que nós busquemos lá as questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, para estudar a finalidade com que Deus atinge o planeta com os flagelos destruidores. E os Espíritos responderam que é para fazer a humanidade avançar mais depressa. E nós precisamos parar e estudar essa afirmativa dos Espíritos, porque a destruição está na lei da natureza também, está nas leis divinas. As coisas materiais se destroem com o tempo, assim como ocorre com o nosso corpo, que é um elemento material, e o planeta está sofrendo esse processo todo. E se quisermos aprofundar o assunto ainda, seria muito importante e expressivo que buscássemos a Gênese, no último capítulo desta obra esquecida, desse capítulo esquecido que está lá, fim dos tempos, sinais dos tempos, com toda a sua elegância moral, com toda a sua argumentação intelectual. Allan Kardec faz um texto extraordinário, maravilhoso, parece que foi escrito hoje cedo, tamanha atualidade. Eu vim lendo no ônibus agora, que coisa fantástica. Eu já estou lendo esse assunto, porque tem uma palestra sobre isso, destruições, morte coletiva, etc., baseada nessas três fontes. Mas que coisa extraordinária que ali está, demonstrando esse processo. A dor é inevitável, pois, no nosso estágio, mas o sofrimento é opcional, para vermos desses eventos externos que nos atingem oportunidades de aprendizado. Vejamos a raiva, para pegar um exemplo de um sentimento humano. A definição de dicionário diz que a raiva é sinônimo de aversão, ódio, fúria. Diversas origens tem a raiva, né? Inveja, a inveja ocasiona a raiva. A imaturidade moral, o ego atingido, o instinto de superioridade ou o complexo de superioridade, os conflitos em família, os conflitos de trânsito, tão comuns nos dias de hoje, entre outros que podem ser enumerados. E essas origens fazem ferver em nós aquela raiva que, se não controlada, pode dar causa a sofrimentos intensos, pelo nosso descuido em cuidar desse sentimento. E aquela raiva alimentada, guardada, ela dilacera as nossas defesas, ela machuca fisicamente, atinge fisicamente o nosso organismo, prejudicando a saúde. E as consequências conhecidas, a violência verbal, a violência física, o ódio, estabelecendo laços que muitas vezes ultrapassam a presente existência, com consequências para outra. A solução é o perdão, né? O perdão a si mesmo, o perdão àquele a quem consideramos o nosso agressor, naturalmente as virtudes da tolerância, da paciência e da compreensão. Mas voltemos à questão. Vejamos ainda, retomando, pois, a publicação americana. Nesses dois livros, eu não vou me lembrar em qual deles está, há um exemplo muito interessante de uma menina que observou pelo buraco da fechadura durante 2 anos, dos 9 aos 11 anos, ela observou pelo buraco da fechadura o adultério da mãe com um amante, durante 2 anos. Na idade adulta, esta menina desenvolveu um tumor no olho,
que observava pelo buraco da fechadura. Isso é resultante do trauma de ter visto a mãe em adultério, ou é resultante de um remorso de ter espiado a mãe? Não sabemos. Porque as reações de cada criatura são diferentes. O que para um não significa nada, para outro pode ser um terremoto. No entanto, esses traumas, estes sentimentos de culpa, estes desajustes, causam graves prejuízos à saúde. Aí entra a importância do perdão a si mesmo. Novamente, o perdão, em O Evangelho segundo o Espiritismo, há duas mensagens. Aliás, uma mensagem do Espírito Simeão, está no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, justamente analisando os benefícios do perdão. O perdão a si mesmo, o perdão ao próximo, é uma atitude terapêutica inigualável. Porque nós nos libertamos, enquanto que guardando a mágoa, a vingança, o rancor, nós estamos maltratando a nós mesmos. Porque a tese espírita, e esta é a tese da palestra, é que todas as doenças têm origem no espírito. Todas. Vamos estudar isso. Vamos refletir juntos. Porque notem, a cada um segundo suas obras. Lei de causa e efeito. Aprendemos isso com o mestre da humanidade e com o raciocínio claro da codificação. Falando sobre os nossos atos e as suas consequências. Se buscarmos, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, uma obra pouco estudada também, principalmente lá no Código Penal da Vida Futura, nós vamos entender isso de maneira muito ampla, estudando aqueles mais de 30 itens que lá estão. Porque na obra O Céu e o Inferno, nós também vamos compreender com clareza que o céu e o inferno não são locais determinados para enviar os pecadores do mundo, os errados do mundo ou os direitos do mundo. Não existe o céu e o inferno. Céu e inferno é um estado consciencial próprio da própria individualidade. Quer dizer, a pessoa que anda direito, a pessoa honesta, a pessoa de bem consigo, ela está num céu. A pessoa que guarda remorso, a pessoa que guarda raiva, desejo de vingança, ela está no inferno. E estando juntas as criaturas em paz interior, elas estabelecem lugares de convivência harmoniosa, agradável, pacífica. Da mesma forma, as criaturas que se atraem por sintonia, pelos sentimentos de raiva, contrariedade, mágoa, vingança que guardam dentro de si, criam para si mesmas os ambientes trevosos da espiritualidade, de criaturas que querem dominar os outros, que querem perseguir e torturar. Mas o céu e o inferno são estados conscienciais. E essas duas afirmativas, elas dizem bem, nós estamos habituados a utilizá-las sob o ponto de vista moral, mas elas cabem perfeitamente do ponto de vista da saúde, porque a pessoa que cuida do corpo, cuida da vida, cuida da saúde, terá uma boa saúde. O desleixado, o negligente com a saúde, aquele que se perde nos vícios do álcool, do fumo, das drogas, prejudica a saúde. Lei de causa e efeito. O que dorme pouco, o que dorme muito, que come pouco. Lei de causa e efeito, a cada um segundo suas próprias obras, perfeitamente cabível também, além do aspecto moral, nas consequências físicas. Porque o Criador não pune, nem premia. Deus não é parcial, Deus é imparcial. Ele não pune ninguém, não premia ninguém. Todavia, estabeleceu leis justas. E, aliás, vale lembrar, no princípio da pluralidade das existências, a reencarnação que nos enseja tantos estudos, está baseado num critério básico de justiça, porque cada um de nós recebe da vida exatamente o que deu a vida. Nós somos os construtores do nosso próprio destino.
pelas nossas decisões, nem sempre acertadas, pelas nossas escolhas, pelo comportamento que adotamos, pelos vícios que nos permitimos, ou pelas virtudes para as quais lutamos a adquirir. Mas não é um sistema de premiação, é um sistema de consequência apenas. Deus estabeleceu leis, consequências, nunca de punição. Se nós agimos errado, a nossa consciência nos cobra. E depois que eu comecei a desenvolver esse tema, fiz muitas palestras já sobre esse tema, e o tema teve uma repercussão imensa, primeiramente em mim mesmo, não esperava. A montagem da palestra não é minha, é de um amigo muito querido, nós dois fazemos a palestra, é do amigo Américo Sucena, de São Paulo, responsável pelo projeto Imagem. Eu adaptei ao meu perfil, algumas telas são minhas, ele adaptou o perfil dele, mas a palestra foi montada na sequência por ele. E esta palestra teve uma repercussão tão grande, esse tema, que foi o motivo de me terem chamado no programa Transição da TV, da Rede TV, apresentada todos os domingos às 3h15. E depois esta repercussão avançou para um livro de bolso, Por que Adoecemos? É um livreto, eu trouxe aí, aliás, a pessoa que vem me buscar vai trazer, é um livrinho pequeno, compacto, de bolso, porque o objetivo não foi aprofundar o assunto, o objetivo foi criar uma visão ampla, de maneira compacta, sobre esta questão do estrago que fazemos à saúde com os nossos sentimentos. E aí nós passamos a entender essa questão das consequências. O Criador não pune e nem premia. E depois de todas essas várias abordagens verbais e escritas, eu recebi um questionamento muito inteligente. O meu livrinho ficou manco. Falei, mas olha que coisa fantástica, que pergunta inteligente. Porque eu não havia pensado nisso. E essa pessoa me questionou, e agora eu falei, muito te agradeço. Estou incluindo ela nos meus seminários e palestras. Uma pessoa de Fortaleza me escreveu, eu falei, olha, tudo bem, você escreveu lá bonito, tudo bem, mas eu não concordo com o que você escreveu. Não concordo. Você vive falando lá que os sentimentos afetam a saúde, que a pessoa que não tem bons pensamentos fica doente. Não sou eu que estou falando, isso é um estudo da psicologia, da medicina, mas nós estamos abordando isso, aproveitando o conhecimento espírita, mas eu não concordo com você, porque está cheio de marginal saudável. Falei, mas olha que danado, como é que foi pensar nisso? Está cheio de bandido na linguagem dele, violentando, roubando, matando, espoliando, torturando os outros, e eles estão saudáveis, manipulando das penitenciárias o tráfico de drogas, a tentativa de sequestros, ou suposto sequestro, ligando para as casas das penitenciárias, saudáveis, não estão doentes. E eu fiquei matutando naquilo e falei, mas que coisa. Levei algum tempo para raciocinar, e veja que interessante, não estão doentes agora, né? Mas estão gerando compromissos para o futuro. E ao mesmo tempo basta pensar uma coisa muito fantástica de se pensar. O nível de consciência que eles estão, o estágio da consciência em que se situam, a consciência deles não cobra. Então eles matam, roubam, estupram, violentam, torturam, e a consciência não acusa, porque é o estágio da consciência. Mas quando despertar a consciência vai exigir reparação. Olha que pergunta inteligente que o rapaz fez. Quando a consciência despertar, porque o fato de não ter consciência do que está fazendo não nos isenta de responsabilidade do mal que estamos causando ao próximo. Então essas leis do Criador são perfeitas, né? Sempre fazendo-nos responsáveis, apesar do nível de responsabilidade ser diferente, mas sempre com consequências. Porque somos uma unidade, nós os espíritos encarnados, alma é uma designação para os espíritos encarnados, que é o nosso caso. Allan Kardec apenas fez essa diferenciação para diferenciar mesmo didaticamente. A alma, os espíritos encarnados, espíritos, os desencarnados.
Mas nós somos uma unidade, alma, espírito e corpo, alma, perispírito e corpo. A alma é o ser pensante, a individualidade, que não tem forma humana, como dizem os espíritos. Pode ser uma chama, um clarão, não tem forma humana. A forma humana é do perispírito, que é a embalagem do espírito, é a roupa do espírito, é o corpo espiritual, que atua no corpo através do perispírito. A ligação entre a alma e o corpo é através do corpo espiritual. O perispírito que registra as nossas histórias, as nossas bagagens, e faz o elo de ligação. Esse corpo espiritual que se aprimora gradativamente, tornando-se cada vez mais sutil. E corpos que são temporários. Utilizamos muitos corpos nesse processo de evolução. Ora nascemos na Ásia, na África, na Europa, em outros planetas, em corpos carnais perecíveis, que têm o seu funcionamento programado, conquistado através da evolução biológica, programada e dirigida pelos espíritos, para funcionar e dar condições desse corpo se movimentar, de agir, de funcionar perfeitamente como sabemos que funciona. Estamos todos aqui com o corpo em pleno funcionamento. Nós estamos tendo a capacidade de raciocinar, a circulação, os batimentos cardíacos, etc. Mas os pensamentos e os sentimentos que estão na alma prejudicam ou beneficiam a saúde orgânica. É muito interessante pensar nisso, porque a saúde é uma situação de harmonia entre as funções da alma, do perispírito e do corpo. E esta tela por si só dá material inesgotável de debates, estudos, conversas, palestras, livros, seminários. Seria o caso de nos reunirmos durante meses ou anos para estudar através do Livro dos Médiuns ou do Livro dos Espíritos as funções da alma, ou convidarmos o nosso Divaldo para fazer perguntas para ele, para debater com ele as funções da alma, ou nós mesmos, ou convidarmos o Dr. Zalmino Zimmermann, que produziu um tratado sobre o perispírito, o livro O Perispírito, que estuda este elemento extraordinário de ligação entre a alma e o corpo, porque o perispírito é de natureza semimaterial. Ele participa do corpo e participa da alma nas ligações que faz. Ele é o modelo organizador biológico. É ele que direciona a multiplicação das células no desenvolvimento do feto. É um elemento extraordinário. E falar das funções do corpo, fazer um debate com o Dr. Aguinaldo para dissecar o corpo para nós, mostrar o corpo internamente para nós, dar uma aula de medicina, Dr. Aguinaldo, para falar sobre as funções do corpo, que nós sabemos as funções do corpo assim no nosso palavreado cotidiano, mas o médico poderia nos dar muito mais informações. Já a doença é a perda desta ligação, desta harmonia entre os três elementos, e ficamos doentes. Todas as doenças têm causa na alma, basicamente em duas origens. Podemos falar, em primeiro lugar, das doenças hereditárias, que são as doenças decorrentes das nossas bagagens. Trazemos conosco, nascemos com determinada doença e normalmente tratamos a vida inteira. É aquela doença que nos exige paciência, nos exige constantes exames médicos. Ela veio conosco, veio no planejamento, veio na bagagem, veio no pacote. Às vezes são algumas deficiências físicas visíveis, às vezes são algumas deficiências não visíveis, de mau funcionamento de algum órgão, de algum mecanismo interno, que nos causa dores, desconforto, exige acompanhamento, etc. Tem vários casos. Mas há também as doenças decorrentes dos excessos. Os excessos agora. Os vícios. A inveja, ciúme, desânimo,
revolta, comer muito, comer pouco, como já disse, dormir pouco, dormir muito, drogas, etc. As doenças dos vícios, algumas são palpáveis. Uma doença, os vícios do jogo, do sexo desenfreado, do excesso de alimentação, dos vícios com as drogas, são doenças palpáveis. Mas existem as doenças dos vícios dos estados mentais ou psíquicos. E aí se enquadram a inveja, o ciúme, o rancor, a mágoa, a vingança, o desânimo, a revolta. Existem pessoas que viciam reclamar da vida. Existem pessoas que viciam ficar desanimadas. Não tem ânimo para nada, viciam. Viram um vício. Você pergunta se está bem, não está bem não. Está sempre difícil, tudo é obstáculo, nada está bom. Mas antes de mais nada, é um vício. A pessoa viciou a ficar assim. Ou nos viciamos, por exemplo, em falar mal dos outros. Acaba virando um vício, de tanto que te fala, vira um vício. Exigindo esta disciplina verbal, a disciplina da língua. E o mecanismo aí está, apresentado por Manuel Filomeno de Miranda. Atos infelizes. Peço para vocês fazerem uma pausa aqui. Já pensaram quanta coisa cabe dentro dessa expressão? Atos infelizes. Tudo aquilo que a gente tem visto na humanidade, que geram tantos desastres físicos, morais, etc. Nos atos infelizes estão planejamento de sequestro, estão a maledicência, estão a preguiça, estão as manipulações de bastidores, os nossos descuidos com o meio ambiente, estão o aborto, estão a violência urbana, atos infelizes, praticados de propósito. Praticados de propósito. Pela força mental, ferem os tecidos sutis do perispírito, alterando a futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras, na forma de doenças, ou na forma de deficiências mesmo. Porque, notem, as nossas lesões no perispírito vão atingir os cromossomos, o DNA, e aí nós prejudicamos o corpo. Porque, notem bem, todas as lesões que nós causarmos em nós ou nos outros, nós teremos que reparar. Lesões patrimoniais. Roubamos os outros. Fizemos lá um mecanismo em documentos falsos para tirar os bens de alguém, para tirar proveito de alguém. Esperamos aquela senhora que foi receber a aposentadoria, a hora que ela saiu do banco, roubamos a bolsa dela. Lesamos patrimonialmente alguém. Lesamos moralmente alguém. Lesamos fisicamente alguém. Matamos uma pessoa, cometemos um homicídio. Somos causa de um acidente que deixa alguém paraplégico, tetraplégico. Lesamos alguém espiritualmente. Nós jogamos um balde de água fria na esperança de alguém. Matamos a esperança de alguém. Causamos uma lesão na vida alheia. Ou causamos uma lesão em nós, com as nossas precipitações, com os nossos descuidos. Teremos que reparar isso. A lei é de misericórdia, sempre. Mas teremos que reparar. Não necessariamente com sofrimento, porque poderá ser em trabalho também. Mas teremos que reparar. Os atos infelizes praticados pela força mental ferem os tecidos do perispírito. Claro que Deus leva em conta muito mais a intenção do que o fato, mas a nossa consciência poderá nos cobrar,
no futuro próximo ou remoto. Então, aparecemos com as doenças. As doenças têm a sua finalidade, né? Reeducar, quebrar as ilusões da vida material, trazer-nos de volta aos compromissos reencarnatórios. Muitos de nós achamos que a vida é um passeio, é um turismo, mas não é. Então, às vezes, as doenças vêm nos chacoalhar a vida para chamar a atenção. Fulano, você esqueceu? Abra os olhos. E a doença nos faz acordar do compromisso assumido antes, o que nos faz também adquirir novos valores. Eu tenho um amigo que quebrou as duas mãos, gravemente. Foi um acidente grave, quebrou as duas mãos, ficou com as duas mãos enfaixadas. Ele dependia de tudo dos outros, passou a depender de outras pessoas, e naturalmente adquiriu novos valores morais, novas virtudes, da paciência, da tolerância, do caso de ter que depender dos outros. Então a dor surge como um mecanismo necessário, a correção de rota dada à vida. Para o tratamento das doenças do corpo, a medicina. A medicina é providência da providência divina para nos ajudar, para nos reparar os estragos no corpo. A anestesia, os benefícios da anestesia e tantos outros procedimentos que reparam as anomalias do corpo. A medicina existe para ser usada, é um recurso da providência divina, é um instrumento da providência divina para nos aliviar os males. E para o perispírito, reforço de energia nos passes, nos benefícios do passe, na acupuntura, na água fluidificada, que também atinge o corpo. E para a alma é a renovação de valores e a melhoria íntima no tratamento das doenças. Porque notem, para a prevenção das doenças, nas doenças reencarnatórias, aquelas que nós trazemos como bagagem, a prevenção é a resignação ativa. Quer dizer, aceitar o problema sem desistir de buscar a solução. Nós aceitamos o problema, temos essa dificuldade, mas vamos lutar para demovê-la do nosso caminho. E as doenças do presente, decorrentes dos vícios, a nossa melhora íntima através da mudança dos estados mentais. Se estamos habituados a falar palavrão, a gente até pensa no palavrão, deu vontade, segura. Eu tenho um amigo que diz que nós deveríamos ter um disjuntor na língua. Quando vai falar palavrão, trava. Ou quando vai falar mal dos outros, mas nós não temos um disjuntor. Quer dizer, nós temos que nos renovar. O amigo Rogério Coelho contou uma história muito interessante. Eu devo até ter contado aqui no Francisco de Assis, não me lembro se contei, mas se enquadra na abordagem de um dirigente de centro, cujo filho de 6 anos, criança, molequinho, apresentava um quadro de febre que não cedia o quadro de febre. Foi para o hospital e o quadro não cedia, os médicos não descobriam a causa, o moleque voltou para casa, a febre não cedia, até que ele se lembrou que poderia valer-se do recurso do passe. E pediu para a equipe dos companheiros do centro que fossem até a sua casa para aplicar um passe no garoto febril e doentio. A equipe foi, 3 pessoas foram, as 3 pessoas foram para a casa do presidente do centro para aplicar o passe no garoto. Quando adentraram a sala, um dos médiuns teve a sua visão espiritual aberta e percebeu no teto, na parede, uma substância gosmenta. Perdoem a comparação, mas para ficar mais fácil o entendimento, uma substância muito parecida com o catarro humano, que escorria e pingava do teto e escorria da parede em blocos, como se alguém tivesse cuspido, e aquilo escorria e pingava do teto. Ele silenciou, não disse nada aos demais companheiros, e os 4 foram para o quarto do garoto. Ao adentrarem o quarto, a mesma substância gosmenta, mas em muito maior quantidade, também
aqueles blocos na parede e aquela coisa que pingava, e espiritualmente, fluidicamente, o garoto estava atolado naquela substância gosmenta, grudenta, nojenta. Fizeram os passes e os médiuns sentiam que era como se pegasse com uma pá para tirar aquela substância. A sensação que tiveram foi essa. Era como se fosse uma pá que juntasse aquela substância do chão e jogassem pela janela. E sem que ele dissesse nada, os outros dois também disseram, mas parece que tem uma substância gosmenta. A sensação que eu tive foi de uma substância gosmenta, algo nojento que fica no ambiente. E aí constataram a informação visual, mediúnica, batia. Eles voltaram para o centro, continuaram as preces, e 2 dias depois o menino melhorou, a febre cessou e o quadro se estabilizou. Algumas semanas depois, conversa vai, conversa vem, do grupo, por que será que aconteceu isso? Surgiu, descobriram que o presidente falava muito palavrão dentro de casa. E o garoto, o pai era o herói, era o exemplo para ele, aquilo agredia espiritualmente o garoto. E aquela substância gosmenta é como se fosse a vibração das palavras grosseiras do pai que falava palavrão. E cada vez que ele falava um palavrão com ódio, com raiva, é como se ele cuspisse. Pá! E aquela substância fluídica decorrente do seu desequilíbrio verbal, do seu desequilíbrio psíquico, trazendo tantos prejuízos, causaram esses prejuízos ao ambiente da casa, afetando a criança. Então, mudanças de estados mentais, se nós estamos habituados a falar palavrão, silenciemos o palavrão, não falemos e procuremos tirar essas palavras torpes da cabeça, da mente. Da mesma forma, se sentimos que a inveja começa a querer subir pelas pernas, ou o ciúme tenta se alojar no nosso coração, dispensemos, expulsemos isso, nós não precisamos desses sentimentos. Se a mágoa aparecer, se a raiva quiser, se a vingança se aproximar, tratemos logo de mudar os estados mentais que tanto nos prejudicam. Porque essas terapias todas, elas diminuem o sintoma e espaçam a crise. Mas se nós não melhorarmos o comportamento, nós não saramos. O sintoma continua. Porque a medicina convencional, terrena, da reparação física, quando a causa não tem origem nos estados mentais e psíquicos, a medicina cura, remove a anomalia. Mas quando a enfermidade, o sintoma tem origem nos nossos estados mentais e psíquicos de sintonia, nós não saramos enquanto não mudarmos o comportamento. Então a gente vai no centro com aquela dor de cabeça, toma passe 1 semana, toma passe 2 semanas, toma passe 3 semanas, a dor de cabeça continua falando, mas que centro fraco. Não é o centro que é fraco, somos nós que não mudamos, porque a nossa parte nós temos que fazer também. Ninguém vai tirar, não é uma coisa que vem de fora, é a soma do auxílio de fora com a nossa vontade, o nosso esforço. Afinal, querer chegar significa já ter percorrido metade do caminho. É a nossa vontade de melhorar, é meio caminho andado, que somado ao amparo que nunca falta, nos faz realmente melhorar. Nesta obra notável, já fiz uma palestra dela aqui, O Amor Jamais Te Esquece. Aliás, quem não leu ainda, já leram? Não tenham vergonha, pode levantar a mão. Não deixem de ler, meus amigos. Uma das obras mais extraordinárias que li nos últimos tempos. O nosso Zacarias diz que a cura é o resultado de nossas transformações. Por isso Jesus dizia, vai e não erres mais, para que não te aconteça coisa pior. Este vai, ele não é apenas um verbo no sentido imperativo, mas este vai tem um sentido terapêutico extraordinário. É um vai que fala assim, vai, levanta-te da tristeza, vai, levanta-te da acomodação, vai, levanta-te, esquece essa mágoa, esquece essa lembrança desagradável, e anda, trabalha, se envolve, participe, se integre, que isso vai te fazer um bem enorme, e não erres mais.
Quer dizer, não volte a agasalhar esses sentimentos, para que não te aconteça coisa pior. Que coisa pior é essa? O agravamento da enfermidade, sem dúvida. E aqui nós temos uma cena de pessoas ouvindo uma palestra. Aqueles dois lá em cima são dois espíritos. A imagem está um pouco clara, mas dá para vocês verem. Aqui talvez não dê para vocês verem, mas esta mulher de óculos, ela está com uma névoa envolvendo a cabeça e que desce até o peito. E o espírito orientador diz para o aprendiz: esta mulher guarda uma mágoa muito profunda, que poderá prejudicar o seu sistema cardíaco. E realmente a mágoa é um sentimento inútil, só serve para destruir a nossa felicidade, para atacar as nossas defesas orgânicas. O espírito Públio, no livro Jesus é o Teu Caminho, chega a afirmar que a mágoa alimentada e guardada durante muito tempo pode acionar mecanismos de AVC, pode acionar mecanismos de infarto, devido às anomalias que cria nas células. E ao mesmo tempo, a mágoa é uma das causas de tumores cancerígenos. Já é hora de nos libertarmos da mágoa, para não sermos escravos desse sentimento, que não serve para nada, a não ser para prender e focar a nossa atenção em eventos desagradáveis. E aí seria interessante nós perguntarmos: você guarda mágoa? A mágoa é um sentimento humano. Muitos de nós somos atingidos por ela em eventos pequenos ou de grande expressão, mas nós podemos fazer um autoteste. Você admite que houve um confronto em termos pessoais? Confronto em termos pessoais é aquele dedo na cara. Você está pensando que é quem para falar isso comigo? Quem você pensa que é? É aquele confronto verbal em que o sangue ferve, sobe aquele negócio aqui pela garganta, e a vontade que a gente tem é pular no pescoço do sujeito e esganar. Você admite que houve um confronto? Você culpa o autor da afronta pela maneira como se sente? Como é que se sente uma pessoa magoada? Ela se sente desprezada, humilhada, esquecida. Você culpa o autor da afronta pela maneira como está se sentindo? Você criou uma história sobre a suposta afronta? Quer dizer, estamos a todo momento falando desta ocorrência? Estamos sempre nos justificando, contando essa história? Se respondermos afirmativamente a qualquer uma dessas perguntas, ou pelo menos as duas primeiras positivamente, é sinal que guardamos alguma mágoa que precisa ser diluída. Mas afinal, como perdoar? Como superar as mágoas? Pessoas que nós julgamos que nos ofendem, pessoas que nos maltratam, como que nós vamos superar isso? O detalhe está em descobrir o lado bom de cada pessoa, mesmo daquele que nos agride verbalmente, fisicamente. Em O Céu e o Inferno, há uma mensagem de um espírito, naquela coletânea que Allan Kardec publicou na obra de Espíritos nas mais diversas situações, em que há uma história de um sujeito que passou grandes adversidades na vida, enfrentou dificuldades de toda ordem, mas era uma pessoa sempre pronta, era uma pessoa sempre disposta, era uma pessoa que todo mundo podia contar com ela. E quando ele desencarnou, sofrendo a enfermidade difícil, Allan Kardec o evocou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque ele foi uma pessoa exemplar. E apesar de ser uma pessoa exemplar, a sua vida não foi nada fácil. Allan Kardec o evocou e perguntou se ele estava bem. Ele falou: estou ótimo, a minha transição foi calma, foi um sono reparador. E em outras palavras, simplificando a mensagem, já vamos fazer o intervalo, ele disse que tinha que agradecer a todos aqueles que foram causa das suas adversidades, aqueles que fizeram ele sofrer, porque
na maneira resignada como ele enfrentou as adversidades, no perdão que ele pôde oferecer aos seus agressores, é que ele construiu a serenidade que ele encontrou no instante da morte e na vivência no plano espiritual. Vejam que as adversidades são realmente recursos que a providência nos manda, através das provas e expiações, e retornamos àquela explicação inicial sobre a diferença de prova e expiação, para lembrarmos isso, são degraus de aprendizado. Então, há algumas sugestões de superação da mágoa. Comparar a nossa mente como se fosse uma planta de uma casa, e tirarmos a mágoa da sala, do quarto, do banheiro, e levarmos a mágoa lá para o quartinho do fundo. Quando a prefeitura fizer a campanha da dengue para limpar os quintais, a gente joga a mágoa junto no lixo, porque não precisamos dela. Ao mesmo tempo, considerar que todos, sem exceção, todos necessitamos de mútua compreensão e tolerância, porque somos todos seres sujeitos a equívocos constantes. Quem de nós não erra? Quem de nós não comete dificuldades, não comete equívocos, não causa dificuldade para os outros ou para a coletividade? Quantas vezes sem perceber? Quantas vezes não intencionalmente? E quantas vezes intencionalmente também? Então nós precisamos de mútua compreensão, porque quando nós temos um momento infeliz, nós desejamos que os outros nos compreendam, nos tolerem. Por essa simples razão, nós temos o dever de tolerar e compreender. E ainda consideremos, 99% das pessoas que nós consideramos ofensores, não fizeram por querer, foi sem querer, porque retratam a natureza deles próprios. É o jeito deles. Não aprenderam ainda a educar o verbo, as reações, os sentimentos. 1% faz de propósito. Tanto os 99% que fizeram sem querer, quanto 1% que fez de propósito, nós que nos consideramos cristãos e espíritas, temos o dever de perdoar. A mágoa traz muitos prejuízos. Ela separa sócios, separa casais, desfaz amizades, destrói instituições e causa prejuízos à saúde, que é o tema de hoje, né? Muitos prejuízos. Na grave questão da culpa também, muitos de nós nos consideramos culpados pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer. Temos que aprender a nos perdoar. E ainda há os diálogos de conciliação. A gente fala, eu fui tentar reconciliar, ele não quis, problema dele, você fez sua parte. Então é sempre considerável. E a gente tem que lembrar os ensinos que orienta. Na codificação, Simeão ensina no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, nesta mensagem que eu queria muito sugerir a vocês, capítulo 10, leiam lá, perdão das ofensas. Ele discorre sobre o perdão, num texto magnífico. E em determinado ponto ele diz, se vós vos dizeis espíritas, esqueçai todo o mal que vos façam, e não penseis em outra coisa, senão no bem que podeis fazer. Esquecer todo o mal é realmente relevar, esquecer o mal que nos fizeram, e ao mesmo tempo fazer todo o bem que é possível, e neste ponto está a prática do perdão. E a questão 644 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas será que não há gente, não há situações em que a criatura nasce, e este quadro de nascimento provacional ou expiatório não seja incentivador de processos de culpa e de mágoa, agentes de marginalidade, agentes de descontrole? E os espíritos responderam que sim, mas eles escolheram, antes de encarnar, processos provacionais capazes de ajudá-los a superar as suas próprias deficiências. Quando nós vemos o terremoto do Haiti, que comoveu a todos nós, despertou a solidariedade humana, nós devemos entender que aquelas pessoas, vítimas entre aspas, porque não existe injustiça nem injustiçados, todas aquelas criaturas estão enquadradas num processo de provação
ou de expiação, ou ambos. Como é que vamos saber? Nós não conhecemos a história de cada espírito envolvido naquela questão. Então nós sempre temos que ver com esses olhos que vão além das tragédias, que vão além das aparências, para conhecer a história do espírito. Então é preciso se libertar do ressentimento para ser mais feliz. Vamos fazer um intervalo agora? Pode ser? Voltamos depois.